curte ficção científica, está chegando a hora do debate aqui do Conselho Jedi. Conselho Jedi realmente existe, não é só nos filmes lá de Star Wars. E eu vou convidar ao palco aqui o Marcelo Tiwi e o Raul. O Marcelo que fala... Wonkies, como é que chama isso? A língua é Shiriwuki. É isso aí. Então dá um boa noite em Wookie para os nossos Tem que ser em Wookie, né? os espectadores lá na Globo.com. Eu tenho que aproveitar para poder tirar um barato também, né? Então, se o Chewbacca chegasse aqui e quisesse cumprimentar vocês, acho que ele ia ficar meio envergonhado e não ia falar. Né? Mas como a gente tá nessa para passar vergonha, né, Gui? Ele ia falar assim... Bem-vindos ao Grink. Muito obrigado. Boa palestra aí. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O senhor quer sentar ali, por favor? Eu vou na de copiloto, né? Você lidera. O tio é sempre na direita, né, meu? Dizem que é do banco do passageiro, mas não é, não. Aliás, a gente tem que corrigir essa informação, né? Porque o pessoal fala assim, tem até uma camiseta muito bonita sendo vendida por aí, escrito assim, Chewbacca é meu copiloto. E essa informação tem que ser corrigida, porque lá no episódio 4, o filme de 77, que é o primeiro Guerra nas Estrelas feito... Eu não estava vivo na época. Você não estava né? vivo, eu sei, isso é coisa dos mais experientes, como os meus cabelos brancos indicam, né? Então, o Obi-Wan, quando encontra o Capitão Solo e o Wookiee, poderoso Wookiee Chewbacca dentro da cantina, ele diz assim, o Chewbacca aqui é o imediato de uma nave que pode nos ajudar. Então, quer dizer, ele não é um copiloto, ele é o imediato, cara. Tipo, saiu o capitão da nave, é ele que manda naquele negócio. Né? E também eu acho que é ele que faz a faxina da nave, né? Porque o Han Faxina Solo não da tem na- cara que Não. faça muito isso. Ele... Não, não fala assim, ele não faz faxina da nave, um Wookiee não faz sujeira, cara. Entendeu? Ele não é um gatinho, né? Não vai procurar era o a caixinha de cachorro, areia né? dele, mas... Né? Acho que a gente está se adiantando, hein? É isso A gente aí. está se adiantando. Então, primeiramente, a gente tem que se apresentar. Né? Eu sou o Marcelo Forquim, um dos organizadores do Conselho Jedi São Paulo, que é um fã-clube que se propõe a reunir os fãs de Guerra nas Estrelas, como eu conheci. Hoje em dia é mais conhecido por Star Wars Rebels, Clone Wars e por aí vai. Aqui ao meu lado o Raul, Oi, gente. que ajuda também na organização do fã-clube. Inclusive é um dos colaboradores de conteúdo do site, das nossas redes e tal. Então, dizem que a gente é meio doido, né? Porque a gente gosta dessa coisa de Guerra nas Estrelas e tal. Eu diria que nós somos nerds tarja preta, né? É mais ou menos por aí. Então, se a pessoa fala aqui, mas eu gosto de tal jogo, eu gosto de tal livro, não sei o quê. Não, bicho, eu gosto de vivenciar Star Wars no meu dia a dia. Né? Em vez da Toda- gente gostar de uma coisa mais leve, né? Gostar de Senhor dos Anéis, de Star Trek, de Harry Potter, não. A gente foi logo por uma das coisas mais grandiosas. Cara, é assim, quando o meu chefe está chegando na sala de manhã, que ele está chegando para trabalhar, e alguém informa assim, olha, o senhor chefe está chegando. Na minha cabeça eu já ouço a respiração do Darth Vader, assim, sabe? Que tipo, é o chefe. Inclusive é o personagem predileto da Fabiola, a nossa responsável de redes sociais ali. Né? É um cara que nem chama atenção. Aliás, o meu xará ali do Grink, o Marcelo, estava hoje se divertindo de Darth Vader por aí, né? E aí? Como é que foi essa sua experiência aí, meu? Seu chefe no meio da galera? O pessoal que nunca fez cosplay não sabe o que é isso, né, cara? Não sabe o que é muito bacana a gente fala que é passar vergonha, mas a gente também faz uma bagunça danada, se diverte muito mais. Né? Então hoje a gente queria conversar com vocês. Na verdade, assim, não é palestra, tá? É um bate-papo. Se alguém quiser fazer pergunta também, só levantar a mão aí que a gente vai ouvir a pergunta. E na medida do possível a gente vai encaminhar a sua pergunta para outra galáxia, que talvez a gente não saiba respondê-la. Mas essa semana para nós foi bastante marcante, porque a gente teve a oportunidade de assistir a nova produção da Lucasfilm Disney, que é Han Solo. Né? Alguém aqui que ainda não tenha visto o filme? Só para a gente saber, porque de repente a gente solta algum spoiler aí. Você não viu o filme, Marcelão? Você estava trabalhando aqui, não pôde ver. Rapaz, e agora? Acho que eu não vou continuar não, cara. Se eu der um spoiler aqui, você vai querer me bater, bicho. Quem quer ver o filme? Quem que tá curioso do filme? Tá curioso? Tá com a expectativa lá em cima para ver?
Então, a gente costuma dizer dentro do fã-clube, eu costumo comentar com os amigos, que a expectativa alta é a maior produtora de decepções. Entendeu? Porque o pessoal às vezes vai esperando que vai ser um baita de um filme talvez épico, como foi Vingadores, a Guerra Infinita e tal. Mas para mim, pessoalmente, foi assim. É um filme que não tem aquela coisa de ser épico e tal, mas que diverte demais, cara. É uma aventura. Não sei a tua idade, mas a gente... Hã? 47? Eu tenho um a menos que você, só tenho 46. Então você lembra daquelas sessões que tinham na sessão da tarde, que, vamos lembrar aí de Goonies, talvez os filmes do Simba, né, que eram animados em stop motion pelo Ray Harryhausen. Então é mais ou menos aquele tipo de aventura. É uma aventura simples, mas que ao mesmo tempo não precisa ser épica para poder divertir. Cara, é demais. As situações que eles colocam, principalmente o momento em que Chewbacca e o Han Solo se conhecem, é uma das coisas mais marcantes para mim, pelo menos, que eu já vi 2 vezes o filme. E eu não esperava, porque eu conhecia 2 outras origens do universo expandido. Né? Então, no universo expandido, tinha aquela coisa assim... O pessoal já falou, inclusive, até que ele já tinha morrido. O Chewbacca tinha morrido no universo expandido. E eu, como bom defensor que sou dos Wookiees, falei, não, isso é mentira. Isso é apenas uma intriga de oposição, não morreu. E aí, então, eu sabia mais ou menos como ele tinha surgido lá, como tinha acontecido da amizade. E a maneira como acontece no filme te surpreende de uma maneira muito boa. Você não está esperando, você fala, cara, foi uma ótima solução. Porque se fizessem algo parecido, ou mesmo que fosse um pouquinho diferente do universo expandido, a gente já estaria criticando, falando, não, mas não é isso que acontece, não sei o quê, não podia ser assim, tem que ser diferente. Chewbacca um dia estava passeando em Corélia, encontrou uma pet shop e resolveu comprar um filhote. Não poderia ser assim, né? Tem que ser uma coisa bem mais aventuresca. Para você, Raul, você achou que foi bem? Você achou que funcionou? Star Wars ele tem muito assim de inovar, né? Inovou lá em 1977, depois efeitos especiais na nova geração dele, na trilogia prequel, e tá inovando de novo, sabe? Eu acho que os caras tiveram a mentalidade ali de fazer um negócio divertido que agrada até os fãs mais velhos, xiitas, aquele pessoa que devora o livro e quer saber cada coisa, cada detalhe, e agradou a uma pessoa, assim, um público que nunca viu Star Wars, quero conhecer, a pessoa vai sair satisfeita, sabe? É uma amizade tão pura, tão legal que eles bolaram para jogar ali na tela, fizeram uma coisa bem feita, bem amarrada, que tipo, não tem como você dizer que é ruim, sabe? Aquece o coração aquele filme, sabe? Ele trata isso de uma forma que eu nunca vi em nenhum outro dos filmes. Esse filme ele tem um diferencial por ser um Star Wars Story, uma história Star Wars, que é um selo novo que eles estão desenvolvendo aí, já fizeram Rogue One, agora Han Solo, tem aí provavelmente Obi-Wan, Boba Fett, vários outros filmes que eles querem fazer, e nisso eles podem inovar. Eles desprendem dos episódios que a gente está acostumado com a família Skywalker e jogam um elemento novo. O Han Solo em si aproveitou totalmente esse negócio assim de fazer você se sentir bem no cinema, sabe? Eu já assisti 3 vezes, o filme não estreou, não vai fazer 2 dias, 3 dias, e eu acho que eu vou assistir mais umas 3, 4, vamos ver, né? Se eu disser qualquer coisa em contrário, o que eu posso dizer nesse caso? Eu acho o seguinte, uma coisa que me impressionou muito positivamente é que sobraram pelo menos 2 ou 3 ganchos na história que podem render mais filmes. E aí uma notícia que tinha sido divulgada algumas semanas antes é de que os atores, os principais, o Alden Ehrenreich, que é o Han Solo, e a Emilia Clarke, que é a Kira, já Daenerys de Game of Thrones, para quem não conhece. Daenerys. Já tinham assinado o contrato para 3 filmes. Então, assim, se assinaram o contrato para 3 filmes, e quando você chega ao final de Han Solo, você tem pelo menos 3 ganchos ali, tipo na bandeja, assim, fala, você quer aproveitar? Você pode fazer um filme agora. Você fala, cara, vai acontecer. Nenhum deles confirma que vai fazer alguma produção
ou que tenham sido convidados, ou qualquer coisa assim. Mas quando os atores têm já contrato assinado para 3 produções de uma vez, é difícil você imaginar que eles vão simplesmente rasgar o contrato e falar, não, vamos fazer outra coisa. E isso é só a ponta do iceberg, porque Star Wars ele está mostrando que ele quer alcançar todos os tipos de público. Ele quer crescer tão grande quanto a galáxia. Então, nos próximos 3, 4 anos, a gente vai ter seriado pelos... Eu não sei se eles são irmãos do Game of Thrones. Eu não sei dizer, eu sei que são produtores. Os 2 produtores de Você Game está of confundindo Thrones. com os russos, que Isso. são irmãos do Vingadores. Os 2 produtores de Game of Thrones estão desenvolvendo não se sabe se é um seriado ou se é uma linha de filmes novos de Star Wars. Jon Favreau, que quem viu o primeiro Homem de Ferro lá, e ele tem trabalhado desde então com todos os filmes da Marvel como produtor, como consultor, ele vai fazer um seriado para Star Wars. Ele é o Rian Rio, Johnson, né? Ele é o personagem Rio Sim, no ele solo. tá no filme. O cara ele é tão fã de Star Wars que lá em Clone Wars, em 2008, eu acho, ele já estava dublando o personagem. Então, além de dirigir, produzir, escrever, ele foi lá, atuou e agora ele quer crescer mais esse universo. E ele está aí nesse filme do Han Solo fazendo um personagem que é excepcional, é um dos meus 2 preferidos. É muito bacana quando você vê personagens alienígenas, né, contracenando com atores de verdade, mas ao mesmo tempo tem muita gente que estranha, fala assim, mas pô, é um personagem que não existe e tal. Mas é incrível como eles dão credibilidade à atuação desse personagem. E sendo o Jon Favreau ator e diretor do jeito que é, né, fica até fácil você acreditar naquele personagem. Eu achei realmente digno de nota, cara. Eu acho que você pode esperar o mesmo carisma que o R2-D2, o BB-8 mostrou no episódio 7, foi mostrado também nesses personagens novos, sabe? É muito fácil você se identificar. O bicho é um alienígena de 4 braços, mas que você olha assim, pô, esse cara é engraçado, esse cara parece um amigo meu, sabe? Você se identifica com personagens totalmente diferenciados. E outra coisa que eu estava comentando com o Vebs, que é um amigo nosso do 501 e da Rebel Legion também, ele falou assim, pô, você assistiu, e aí, o que você acha? O que você achou do Beckett? Né? E o Beckett é o cara que é o mentor do Han Solo. É o cara que ainda tenta falar para ele, fala, se você vier para esse lado, você não sai mais dessa vida. É uma coisa até que está nos trailers e tal. E é inacreditável como o Woody Harrelson tá bom no filme, né? Como o cara tá... Ele falou assim, mano, então quer dizer que ele é um outro Obi-Wan? Ele é um outro professor? Vamos dizer assim. Eu falei, olha, pode até ser o Obi-Wan, mas então ele é o Obi-Wan da maloca, né, cara? Porque é um malandrão, é aquele cara que já sabe o que vai dar errado. Inclusive, ele tem um mote muito bom que ele fala assim, você não precisa confiar em ninguém. Aí o Solo fala, poxa, mas você confiava em algumas pessoas. Aí ele responde para o Solo, fala assim, do momento em que você não confia em ninguém, você não se decepciona também com ninguém. Então a decepção é menor. Justamente aquela coisa que a gente estava falando da alta expectativa. Se você não espera nada de uma outra pessoa, de um amigo ou inimigo que seja, você também não vai se decepcionar quando alguma coisa negativa acontecer. Mas é um cara que, olha, ele é muito mais parecido com o solo do Harrison Ford. Sim, né? era isso que eu ia falar. Das antigas. Ele identifica um pouco do que a gente viu lá com o Harrison Ford e você pensa, é aquele cara canastrão, sabe? Que ele tá pronto para aplicar um golpe e tal, mas no final do dia ele ainda vai pegar uma mulher e vai se divertir, sabe? Ele é o que Harrison Ford mostrou na trilogia clássica e ele tá ensinando isso pro Han Solo jovem, sabe? Ele, em muitos momentos o Han vira para ele, cara, você tem que me ensinar isso, cara, você tem que me ensinar isso, cara, você tem que me ensinar isso. Porque o cara, ele é aquele anti-herói que a gente gosta, sabe? O cara, você sabe que o cara não é bonzinho, mas no fundo ele tem um carisma que te segura. É isso aí. E para as meninas, né? Para as meninas que foram ver o filme ou que vão ver o filme ainda, eu acho que tem personagens fortíssimas, assim, né? Uma delas, inclusive, reúne características tanto das mulheres
como Sim. dos droids, que é o caso da L3, né, a L3, que é a droid que ajuda, a droid companheira do Lando Calrissian, né? Então, quando você imagina um droid, você pensa o quê? É um aspirador de pó que fala e me atende no que for preciso, né? Faz meu café, sei lá, arruma minha casa. Só que no caso da L3, muito pelo contrário. É inacreditável que ela tem uma personalidade de exigir direitos, né? Então, assim, num dado momento, ela tenta convencer outros droids de que eles não podem ser servientes, né? Não podem apenas servir aos seus mestres, eles têm que ter personalidade própria, eles têm que conquistar o seu espaço, né? E ela, como mulher, quando você ouve uma voz feminina falando dentro daquilo, me dá a impressão de que ela não está falando só para os droids, mas principalmente para as minorias, sejam mulheres, sejam homossexuais e por aí vai. Isso eu achei bacana demais no filme, cara. Eles repetem um elemento da saga, que a gente já viu isso lá com o R2-D2. É um droid que eles botaram lá o chip para segurar a personalidade dele, para ele trabalhar certinho e tal. Primeiro momento que tira o chip dele, ele já está querendo fazer a missão dele, porque ele tem que salvar uma coisa muito maior. E eles repetiram isso muitas vezes no universo Star Wars. A gente viu de novo com o BB-8, a gente viu de novo com o K2SO no Rogue One. De novo a gente tem um droid que ganha um espaço enorme no filme, só que essa tem um diferencial. Ela tem uma personalidade muito forte, assim, até dominadora, porque ela chega pro Lando, não fala pra mim isso não, porque eu não vou fazer, você não é meu dono. Mas aí o Lando tem que ter toda aquela malemolência e tudo mais, o carisma dele, que é como se ele tivesse que conquistar a droid como se fosse uma mulher de novo, sabe? E a personagem é pela Phoebe Waller-Dower, a moça, ela interpretou o personagem, fez a dublagem e ela não sabia que era um droid. Ela pensou, é mais um personagem aí, esquisito e tal. Pois quando ela ficou sabendo, é um droid? Eu vou ser tão legal quanto o R2-D2? Aí ela ficou super feliz, super contente. Queria o bonequinho do personagem dela e tudo mais. Esse personagem é o meu outro personagem preferido do filme, porque todos os momentos dela são tão bons quanto a gente viu com os outros droids nos outros episódios. Você gostava do R2-D2 gritando? Era legal? Ela faz também. Gostava do K2 dando a ordem lá? Mas é porque o meu mestre mandou. É legal também, sabe? Os droids, igual as raças alienígenas de Star Wars, que é um negócio mais fantasioso, eles alcançam um negócio assim que é sem palavras, sabe? Dificilmente a gente vai ver um humano interpretando um filme e esboçar aquele sentimento, né? Por aí também fica bastante claro o trabalho de animação Sim. e CGI que está simplesmente espetacular. Você não percebe quando um personagem é digital ou quando ele é real, quando é uma máscara, quando é um boneco, porque está muito bom, está muito bem integrado na ação, né? Você sequer percebe que fala assim, isso aqui é CGI, isso aqui está feio, isso aqui está parecendo isso aqui. Não tem uma mínima cena que seja que dê essa impressão. Mas já que a gente está falando de droids e seres mecânicos que servem aos seus mestres, uma coisa que eu acho que vai impressionar bastante a galera, me impressionou pessoalmente, eu acho que vai mudar daqui para frente, é a maneira como você vê a Millennium Falcon. A Millennium Falcon ela aparece no filme da metade do filme para lá. Então não é uma coisa assim que está presente o tempo todo. Mas a partir do momento que a Millennium Falcon toma parte no filme, você já olha para ela e fala, é outro personagem. É outro personagem. É o personagem. É. Eu acho que o filme não devia se chamar Han Solo, devia se chamar Millennium Falcon. Não, tem que chamar Chewbacca e Millennium Falcon. Aí sim, aí tudo bem. O Solo é um coadjuvante, fazer o quê, né? Mas é incrível como você sai do cinema, você sai da sessão, e você já fica querendo ver os outros filmes onde estava a Millennium, outros livros onde ela é citada, ou nos games que você pode utilizar aquela nave, porque a sua visão de Millennium Falcon passa a ser mudada, né?
você passa... Se você gosta, você passa a amar. Se você só suporta, você passa a respeitar. É incrível o trabalho que eles fazem, a produção. Eu acho que isso é um grande mérito do Ron Howard, que é um diretor que já era muito conhecido da Disney e do pessoal da Lucasfilm, amigo pessoal de toda a produção dos primeiros Guerra nas Estrelas. Então, eu acho que isso é um mérito enorme dele, né, de ter feito 70% mais, ter refilmado 70% do filme, quando os produtores executivos foram, não vou dizer dispensados, foram afastados, né, da produção, porque estava seguindo um caminho que a Lucas não queria. O filme foi muito conturbado, a produção dele. Os irmãos Russo, que dirigiam antes e tal, tiveram diferenças criativas com a presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, e ela achou melhor retirar eles do projeto. Daí então foi tipo um corre-corre, porque o filme tem data, a gente precisa resolver, precisa fazer a fórmula do que é um Star Wars. Chamaram Ron Howard, eu acho que foi um acerto significante, porque ele traz uma experiência para a produção e uma qualidade que a gente já viu nos outros filmes dele. E fora isso, eu acho que todo o elenco, tem muita gente que estava preocupada com o Alden Ehrenreich, se ele, o cara vai imitar o Harrison Ford, todo elenco é bom, menos esse cara. Não se preocupa, o cara entrega, todo o elenco entrega, a produção do filme é de alta qualidade, não é porque não é o episódio 9, não é o episódio 10 que eles vão diminuir. Pelo contrário, foi o filme com maior orçamento até hoje, por causa que teve que fazer regravações, reedições. Foi um trabalho assim, eles trabalharam de noite até a última hora, porque precisava entregar um filme de qualidade para os fãs, sabe? Então, medo de que é um filme ruim, tal, isso e aquilo, não precisa ter. Vai assistir, vai se divertir. Eu acho que o que ajuda bastante também no caso do Alden é a questão da química entre ele e a Emilia Clarke, né, que faz a Kira. Né, porque é incrível, cara, você pensa assim, ela é só o par romântico dele. Não é, cara, ela tem toda uma carga emocional e esse para mim é um dos ganchos para os próximos filmes, porque existe um gap aí, né, entre eles se conhecerem e a aventura. Então, fica uma coisa no ar, o que aconteceu com a Kira para ela chegar dessa maneira, né, nesse ponto do filme, com esse conhecimento, com essa vivência. Né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito curioso e funciona demais com os dois, agindo da maneira que agem. Né? Sem dúvida. Eles montaram um elenco que rola uma identificação imediata. E eles não pegaram qualquer um, não vou dizer qualquer um, porque nos outros episódios de Star Wars, geralmente eles pegam um elenco assim que é desconhecido, né? Eles apostam em muitos nos atores. Esse, a gente teve o Woody Harrelson, né? O cara é conhecido por muitos filmes. Também investiram, por exemplo, o personagem do Chewbacca, o ator, ele só fez o episódio 7 como o Wookiee. Até então o cara era um jogador de basquete, mas o cara, além disso tudo, era fã. O cara cresceu assistindo Star Wars, cresceu querendo saber mais de Star Wars, o cara se empenhou muito, foi fazer um acampamento, né, para aprender a ser um Wookiee, porque ele queria fazer um bagulho bem feito. Foi fazer um curso rápido com o Peter Mayhew, né? Peter Mayhew já está na faixa dos 70 anos. Então eu acho que assim, não foi tipo inexperiente o elenco. É um elenco que entrega, o carisma deles é muito bom, a química deles é muito bom e o filme é sensacional. Eu queria falar, pessoal, aí, se alguém tiver alguma pergunta, porque eu acho que o nosso tempo está em cima. Tem 2 minutos ali. É isso? Se alguém não tiver pergunta... Você tem pergunta? Aqui tem uma aqui, ó. Ele vai te levar o microfone ali. Diga lá. Bom, pessoal, primeiro, gente aqui muito fã de vocês. Ele aqui também escreve muito sobre Star Wars. Estou começando a entrar mais no universo. Faz isso não. Star Wars, não. Cara, é perfeito. Minha dúvida é, você acha que é um acerto da Lucasfilms tentar fazer meio que uma trilogia? Porque os ganchos do filme
e até aquela participação especial que a galera pirou no cinema, dá a entender que pode vir a ser uma trilogia. É um acerto, um spin-off virar uma trilogia? Vocês viram o filme, então? Na pré-estreia. Certo. Se é um acerto, Contratualmente, sim. Os atores têm contrato assinado para mais filmes. para mais 2, pelo menos. Isso. Né? Agora, eu acho assim, não é só esse gancho. Não é só esse gancho. Mas tem... muita gente diz assim, mas os filmes que são stories é apenas um fanservice. Eles estão entregando alguma coisa para os fãs mais das antigas, para que eles identifiquem que Star Wars continua sendo Star Wars. Para mim não é. Para mim, assim, são visões diferentes. É que os episódios, os numéricos, eles não estão chamando tanta atenção quanto os stories. Por quê? Porque são personagens dos stories mais carismáticos. São personagens mais conhecidos, que a galera já espera conhecer. Rogue One, por exemplo, eram todos desconhecidos. Mas ficava todo mundo esperando. Será que vai aparecer esse? Será que vai aparecer aquele? E aí, de repente, no final, tem o Vader fazendo o que fez. Mas lá no comecinho, quando eles estão lá em Jeddah, aparecem 2 personagens que é do Guerra nas Estrelas, né? Que é o Dr. Evazan e o Ponda Baba. Eles batem ombros, né, com o personagem principal de Rogue One, e isso é muito legal. É só uma referenciazinha. Nesse caso do Solo, já não é só uma referência, né? Hoje, por exemplo, a gente estava vendo a capa do Battlefront 2, do jogo, que foi lançado a questão de meses. Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Foi o que? Em agosto, setembro do ano passado, Isso. mais ou menos isso. Isso. E aí, a gente olhando as imagens do jogo, se fala, velho, agora eu entendi por que está aqui. A gente não vai dizer quem é para não estragar a surpresa de vocês aí e tal, porque, né, para quem não viu, isso é imprescindível. Tem que assistir, prestando bastante atenção, porque vale a pena. Mas quando a gente viu, você fala, então é isso. Por que um jogo novo, que se propõe a trazer novas tecnologias ou novos personagens, está com um personagem clássico? Aí você começa a fazer o link com as coisas. Mas aquele livro tem tal coisa. Mas aquele quadrinho tem outra. Puxa, vai sair uma outra produção. E aí você imagina que ainda tem série animada, feita pelo Filoni. Pelo menos 2 séries em live action. Talvez uma série de filmes e talvez uma série seriado, como a gente conhece os da Netflix. Então por que não pode estar nesse meio aí? O mesmo ator interpretando o mesmo personagem, que já foi lá atrás. E todo mundo falava assim, poxa, mas então Anthony Daniels, que fez o C-3PO, é o único a participar de todos os filmes e tal. Você fala, pode ser, mas não é esse cara. Então, quer dizer, ele dá um jeito, se isso foi pensado dessa maneira, e eu acredito que tenha sido, para mim, é um tiro mais do que na mosca. Porque ele vai pegar as 2 ou 3 gerações que começaram a gostar de Star Wars através disso. Porque tem a primeira geração, que é a minha, conheceu Guerra nas Estrelas, tem a segunda, que conheceu com a trilogia nova, a prequel, e tem a terceira geração, que conheceu com as animações, que foi ver Clone Wars, depois conheceu Rebels, e depois foi atrás dos filmes para saber o que estava acontecendo, para saber o que era aquilo. Então, se rolar realmente esse conjunto, é justamente isso, cara. É justamente juntar tudo para entregar para todo mundo. O antigo, o novo, e todo mundo interagindo no mesmo universo. Dá coesão para a produção. Pelo menos para mim. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma ótima sacada. É isso. Vão ver Han Solo. É muito legal, é muito divertido. Tenham a opinião de vocês, porque não vale a pena você ouvir a gente aqui falando, ver a crítica ali e tal. Acho que cada um tem que ter sua experiência. O filme não é só ler um artigo de um jornal e tudo mais. O filme é você ir lá, assistir e ter a sua experiência. Porque eu vi que você estava fazendo entrevista com umas meninas ali. Vocês devem ter algum canal, alguma coisa, estão começando, alguma coisa assim, site, blog, sei lá. Blog já é coisa antiga já, né? Blog é da minha época, né? Tudo bem. A gente chega lá. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar para não ter mais essa coisa do reiterismo. Não pode ter essa coisa de odiar. Outra, cara, para quê? Você pode ser crítico, mas você pode ser um crítico respeitoso, porque você pode, de repente, pautar as próximas decisões. Hoje em dia, o Raul mesmo, ele postou coisas no Twitter e o próprio Ron Howard respondeu a ele.
Venci na vida. Até alguns anos, você não tinha esse tipo de situação ou de possibilidade. Então, hoje, a sua opinião pode ser ouvida por um produtor, por um diretor, e ele vai pensar melhor no que ele está fazendo. Agora, se for aquele crítico ferrenho que só odeia tudo quanto é coisa que é produzida, o cara vai falar assim, então não vou nem fazer. Então, você perde uma oportunidade de ter uma janela para o futuro, ou para ficção e fantasia, como a gente gosta, por conta de uma opinião. Então, se você souber colocar respeitosamente a opinião, será ótimo. Se não, você vai ficar cada vez menos só assistindo o Jornal Nacional, assistindo os políticos fazendo papagaiada em Brasília, esse tipo de coisa. E a gente quer um negócio mais inteligente, mais divertido, para a gente passar o tempo e esquecer dessas coisas, desses estresses que a gente já passa durante a semana toda. Legal? É isso? Raul, eu acho que a gente já bateu o tempo faz um tempinho aqui já, né? Tá em cima da hora. Tem uma pergunta? Opa, então manda aí. Desculpa, eu não vi. Não, imagina. Eu queria saber de vocês a questão do filme, né, do Han Solo, a questão de mercado, porque os 3 filmes agora da Star Wars com a Disney foram para dezembro, justamente para fugir do verão americano, aí, os blockbusters do meio de ano, e agora Han Solo estreia com Vingadores e Deadpool em cartaz. Eu queria que vocês comentassem isso, né? Acho que todo mundo achou que o filme seria jogado para dezembro e não foi. Eu achei. Eu sou sincero para você, porque eu fiquei pensando justamente nisso. Como é que os caras colocam Han Solo logo depois de estrear de um... não é um filme, é um evento. Exatamente, O Guerra Infinita é um acontecimento. evento. Gente que nunca tinha lido quadrinho na vida, fala assim, eu quero ver quem é esse Thanos aí. Quem é esse cara? Né? O que ele está vindo aqui? O que ele está querendo aprontar? Tudo bem, são os heróis que estão no inconsciente coletivo e tal, mas é um senhor evento, porque é um 17º ou 18º, se eu não estou enganado, filme. 19º. 18º. Que ele fecha 10 anos de produção de Marvel. Sabe, você colocar um Han Solo, tudo bem, é um Han Solo e tal, muita gente conhece, muita gente gosta, mas não é igual aos quadrinhos da Marvel, cara. Que conquistaram uma legião de fãs que justamente isso, que nunca leram um quadrinho na vida, mas que passaram a gostar dos heróis por conta dos filmes. Né? Então, eu não sei até onde vai essa decisão mercadológica para colocar na mesma época. O que eu fiquei sentido é que no final do ano agora não tem Star Wars no cinema. E a gente ficou igual os fãs de Senhor dos Anéis, que há alguns anos começaram com essa tradição, porque eles estreavam há dias do Natal, se não no Natal mesmo. Né? Era sempre em dezembro, pertinho do Natal. Então você sempre ficava com aquele sentimento de que, olha, se o Papai Noel não vier, eu tenho um filme legal para ver no cinema. Entendeu? E agora não. É o primeiro ano que a gente vai passar de estar acostumado com 3 anos anteriores, que é o 7, Rogue One, 8, e agora Han Solo já mata a gente em maio. Né? Chega no final do ano, não tem. E a gente faz o quê? A gente espera que tenha alguma produção grande de Lucasfilm ou Disney que possa tirar essa coisa. Né? Talvez a CCXP traga alguma coisa, alguma novidade, a gente também não sabe. Porque é incrível, todo mundo fala assim, mas vocês são do Conselho Jedi, né? Vocês sabem mais das coisas antes de todo mundo. É o contrário, cara. Quando os caras veem a gente passando de um lado da rua, eles fecham a janela do outro lado. Que é pra gente não saber nada, não falar nada. Entendeu? Apesar da gente não entregar nada, a gente também não faz isso. Não é essa a intenção, né? Seria em trabalhar em conjunto. Mas eu acho que foi acertado. Eu esperava que fosse adiado, não foi. Falei, então, cara, chegou em maio, mês do Orgulho Nerd, né? Com May the 4th be with you. Então, vamos lá, vamos aproveitar, vamos para o cinema e quando tiver o lançamento do Blu-ray lá no final do ano, a gente faz lançamento de novo, faz brincadeira de novo, porque deve vir os extras. E conhecendo o humor da Emilia Clarke, como a gente conhece, a gente vê em vídeos pela internet, deve ser alguma coisa muito engraçada, cara. Eu estou esperando que seja realmente muito bacana. Então, o dinheirinho do 13º já está reservado para o Blu-ray de Han Solo. É isso aí. Valeu? Valeu. Como foram poucas pessoas que fizeram perguntas, a gente trouxe alguns posters ali. Eu vou entregar para essas pessoas, tá? E para aquele casal que está ali com paciência ouvindo a gente faz meia hora, né? Vamos deixar um presentinho aí, um posterzinho. Vocês querem um posterzinho? Se vocês não quiserem, tudo bem, a gente leva embora. Pode ser? Então, obrigado, pessoal, e que a força esteja com vocês.